Olá pessoal, Rafael do eftbrasil.net.br. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer da minha parte um pequeno depoimento para você conseguir entender de que maneira que a EFT e outras técnicas elas conseguem resolver problemas de saúde muito rapidamente. E o interessante é assim, esse problema de saúde era o meu, tá? Não é um depoimento de uma outra pessoa, mas é a vivência que eu mesmo tive, porque foi muito interessante que nesse nível foi a primeira experiência que particularmente eu pude experimentar. Então, olha só que interessante. Começando o mês de dezembro, tá? Aqui na região em que eu moro, a gente basicamente tem duas estações. Tem a estação seca e quando chega em dezembro o tempo começa a umedecer e a gente vem para a estação da chuva. Eu estou até gravando agora dentro de casa porque o tempo fora de casa não permite. Quando o tempo começa a umedecer, nesse ano, o meu nariz começou a ficar assim muito congestionado, a minha garganta começou a ficar fraca, eu comecei a desenvolver todos os sintomas de um resfriado muito forte. E como eu sou uma pessoa que não usa medicina alopática, né, eu não tomo antitérmico, esse tipo de coisa, porque eu preciso entender, faz parte da minha natureza, compreender o que é que está acontecendo, o que esses sintomas estão trazendo para mim. Eu deixei os sintomas acontecerem, ao mesmo tempo em que ia contornando com um chazinho de gengibre, limão, mel e todas essas receitinhas naturais que fazem bem para nós. Interessante é o seguinte, eu tenho um controle de estados emocionais, um controle não, uma agenda, em que eu coloco estados emocionais que eu enfrento, dificuldades, insights que eu tive e estados de saúde eu também relaciono, porque isso me dá muita percepção, muitas vezes, de diferentes níveis de consciência em que eu acabo vivenciando no correr do ano e, de certa maneira, no correr da minha vida. Que eu faço essas anotações já fazem alguns anos. Então fui observar as minhas anotações do ano passado e fui perceber que na mesma época a mesma situação aconteceu. Ok, aí eu comecei a ficar interessado, né? Pela segunda vez, né, segundo ano consecutivo, a partir do momento em que a umidade aqui do ambiente muda, que a gente tem uma alteração de clima, a minha laringe começou a enfraquecer. E todos os sintomas de resfriado começaram a surgir e com cada vez mais intensidade. E mesmo que eu estivesse buscando controlar isso, como eu falei, com os medicamentos naturais, o resfriado ele oscilava, ele melhorava um pouquinho e uns dias depois ele retornava. No dia 24, que era o dia do Natal, foi quando isso veio com mais intensidade. Parecia que eu tinha colocado uma capa gelada aqui na área do pescoço, porque eu sentia um frio que subia dos pulmões e vinha para a laringe. Foi até curioso, porque eu fiquei de cachecol, de touca, e o clima não era para isso, né? Estava fresco, como está hoje, mas não era um clima de inverno. Questão de uns 2 dias depois, aliás, a parte mais interessante é isso, uns dias antes disso, enquanto eu estava dirigindo, eu comecei a espirrar demais, e espirrar continuamente. Eu tive que parar a direção, dei o carro para a Valéria, e fui ali sentei do lado dela. E como a crise estava muito intensa, o meu único recurso era fazer EFT. Eu estava espirrando já fazia uns 10 minutos intensamente. E comecei a fazer EFT sem frases, sem falar absolutamente nada. No máximo, né, centrando a atenção no resfriado, no nariz quente. Como eu já estava espirrando com muita intensidade há uns 10 minutos, nas lágrimas que estavam escorrendo, porque é aquela pressão que o corpo faz na hora de produzir o espirro. E depois de alguns minutos fazendo EFT, foi muito interessante. Eu senti assim uma sensação de choro muito profunda. Não que necessariamente eu quisesse chorar naquele instante por algum motivo, mas a sensação que eu sentia subindo do corpo e vindo assim até a pontinha do meu nariz era uma sensação de choro profundo, como provavelmente eu tive poucas vezes na minha vida. Depois de alguns minutos fazendo EFT, a sensação global como um todo foi acalmando, tá? Foi diminuindo, a crise de espirro diminuiu, todos os sintomas desapareceram, em questão de 20 minutos eu estava restaurado. Ok, aí chegou o Natal, como eu falei que piorou, questão de 2 ou 3 dias depois, eu já amanheci ruim, tá? Já amanheci com o nariz fungando, aí fui para a minha salinha de meditação fazer o meu silêncio matinal. E não tinha jeito, né? Como é que você vai fazer silêncio quando você está espirrando, quando o seu nariz coça, quando você está com frio por tudo, completamente incomodado? Então aí eu me rendi, falei, bom, agora, já que eu não consigo fazer a minha disciplina espiritual, mais importante pelo menos,
O jeito é me defrontar com essa parte da minha sombra que está se externalizando. Não tinha mais como procrastinar ou adiar aquilo. Ok. Aí eu fechei os olhos, tá? Me internalizei ao máximo e comecei a bater simplesmente no ponto do karatê, centrado nessa sensação que eu estava de espirro, de resfriado, buscando trazer aquela sensação que eu tinha capturado há uns dias antes, que era aquela sensação de choro profundo que eu tinha sentido. E eu associei ao mesmo tempo a época do ano em que eu me encontrava. Porque, afinal de contas, isso é importante entender, não é coincidência que na mesma época o mesmo sintoma se repetisse. Tá? Existe algo mais por trás disso. A gente precisa entender, pessoal. Não é acaso, existe algo por trás daquele processo. Então, lógico, naturalmente, depois de poucos minutos eu me lembrei. Eu me vi quando eu era uma criança, eu devia ter assim uns 9, talvez 10 anos, tá? Junto com os meus pais, e os dois estavam se desentendendo. Tá? E eu sentia dentro de mim aquela sensação assim de tristeza profunda de estar vendo aquilo, porque era Natal, olha que interessante. Era Natal e uma certa sensação de uma incapacidade, uma impotência, um não saber como fazer para que aquela situação se resolvesse. Na realidade não dependia de mim. Eu estava só presenciando, eu era só um observador daquela cena. Mas eu não sabia lidar com esse tipo de informação. Bom, existem técnicas que elas... assim, é meu ponto de vista, né? Talvez o Gary Craig, o criador, não veja dessa maneira, mas assim, no meu ponto de vista, elas são uma EFT aprimorada. Tá? E uma delas é quando você retorna e interage com as suas lembranças como se ela fosse uma pessoa externa. Tá? Tem um inglês que batizou essa técnica de Matrix Reimprinting. Aqui no Brasil, existe um profissional fantástico que aprimorou isso um pouco, lapidou, chamado Mizuji. Tá? Ele chama isso de videoteca interna. Mas o resumo dessa técnica é: você retorna mentalmente e, digamos assim, o seu eu de agora interage com aquela lembrança que vive aquela situação. É lógico, o objetivo hoje não é explicar a técnica em si, mas o resultado que é o mais interessante, tá? Porque quando você tem a interação com a lembrança, você consegue extrair mais informações com mais profundidade do que naquela EFT tradicional. Embora hoje eu ainda me sinto triste por esse evento que aconteceu há 30 anos atrás, tá? Então esse é o ponto só para você entender. Tá? Então eu fechei os olhos, interagi com aquela lembrança, fiz o procedimento de tapping de uma maneira um pouquinho diferenciada, como eu falei para vocês, e consegui transformar aquela lembrança, que para mim era uma forma de opressão e de solidão profunda, eu consegui trazer para aquela lembrança um estado de consciência que é esse que eu conseguiria colocar hoje. É um estado mais elevado, um estado de equanimidade, um estado de observação plena, sem que eu precisasse, digamos assim, engolir a minha tristeza, porque de certo modo foi o que eu fiz. É como se eu não quisesse transparecer e não permitir que a minha tristeza complicasse ainda mais a situação, que já não era boa. Tá? Foi a maneira como eu consegui lidar com aquilo naquele período, mas não foi o ideal. A lembrança, a cicatriz, ou ainda como chamam os hindus, a sankara, ela se transformou numa marca. E essa marca, com o passar do tempo, ela tinha que vir para fora. Tá? Ela tinha que de alguma maneira ser curada. E isso aconteceu nesse ano. O interessante é assim, depois que eu encerrei essa EFT, que deve ter durado 10 ou 15 minutinhos talvez, em que aquela lembrança triste e oprimida ela já tinha se transformado em alguém que já estava em estado de harmonia com o ambiente, que não tinha dor naquilo, mas simplesmente um estado de presença, de consciência, surgiram mais 2 lembranças. Isso é o ponto fantástico da história. E essas outras lembranças, todas elas tinham acontecido na mesma época entre Natal e Ano Novo. Tá? Ok, gente, o interessante disso é o seguinte. Eu me perguntei durante alguns dias, mas por que é que essa lembrança demorou tanto tempo para se cristalizar em efeitos de enfermidade no meu corpo? Vou dizer para você assim, eu não tenho certeza absoluta da resposta.
Mas eu tenho duas possibilidades para isso. Uma, possivelmente, né, naquele clima de tensão, né, que eu percebi entre os meus pais, possivelmente eles estivessem na mesma idade em que eu tenho hoje. Não com precisão, mas é bem provável. E, segundo, tá, eu sou meditador. O objetivo de todas as meditações é a pacificação da mente. Cedo ou tarde, a nossa impureza emocional aflora, faz parte do processo. E talvez eu tenha simplesmente atingido um processo na minha auto-internalização em que o momento certo, a ocasião certa para isso simplesmente aconteceu. Tá? Então não tenho uma resposta precisa. Mas o que eu quero deixar para vocês é assim. O fantástico da brincadeira é assim. Todo esse processo entre, nessa data que eu mencionei para vocês, fechar os olhos, realizar o tapping, descongestionar essas lembranças truncadas do passado e abrir os olhos de novo, retornando para o meu mundo tridimensional, ele deve ter durado no máximo 30 minutos. O mais fantástico é assim, a hora que eu retornei para minha atenção no corpo, todas as sensações tinham diminuído drasticamente. Questão de 2 dias depois, não existia nenhum sintoma no meu corpo. E eu esperei quase 20 dias para gravar esse vídeo para que eu pudesse ter certeza de que o sintoma não ia retornar. Tá? Então, para finalizar, eu posso dizer assim, eu fui abençoado por ser um terapeuta e não um médico, porque eu me transformo num investigador e ao mesmo tempo no objeto da investigação. Então eu tive a oportunidade de vivenciar esse processo e de me dar um tempo para poder perceber o que tinha acontecido. Talvez se eu fosse um cardiologista, dificilmente eu fosse operar a mim mesmo. Alguém conhece alguma situação parecida? Mas na área em que nós estamos, o autoconhecimento ele possibilita isso, que nós possamos entrar em nós mesmos, consertar aquilo que está errado e depois retornar para uma vida mais saudável, mais próspera, mais serena, mais pacífica, mais equânime. E perceber que tudo isso, na realidade, é aquilo que vai dar aquilo que nós estamos procurando no final da jornada, que é a plenitude. Tá bem? Fica aí a dica. Precisando, gente, escrevam para mim, vou responder com todo prazer. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.